Igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus. Ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro divino e assim vai subir a cidade de luz. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Boa noite, na paz do Senhor. Nós vamos orar por esses pedidos que vocês ouviram aí. Nós abrimos, não é, com esses pedidos de oração. E agora nós já vamos estar orando por essas vidas, orando por você também que está nos honrando aí com a sua presença. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos estar orando. Queremos dar já o nosso abraço no nosso irmão Zias, irmã Elzira. Deus abençoe vocês. É uma alegria tê-los conosco, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela presença de vocês. Michele, um abraço, querida. Deus abençoe. Também a Mariana, que está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Márcia Cristina Copley. Seja bem-vinda, querida. Então nós já vamos estar orando. Louvado Raquel e Beni Moreira. Queridos, Deus abençoe. Maria Prado. Seja bem-vindo vocês todos. Ruth Soares, Isabela, Wilson, Deus abençoe. Um abraço para vocês todos. Nós já vamos estar orando. Nós abrimos hoje um pouco diferente, mas nós estamos nos readaptando, né? Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que deu a vida por nós, e em quem colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E todos aqueles nomes que abrimos ao Senhor com fundo musical da oração com a Tua serva Shirley Carvalhais, também abençoa Shirley na sua vida, no seu ministério de louvor, Pai, e todas essas vidas e todos esses pedidos que eles foram colocados, nós estamos Te pedindo a Tua intervenção, Pai. Também quero orar, ó Pai, Te pedindo as Tuas bênçãos para a nossa nação brasileira, uma oração especial pelo André, ó Deus, que entra para o STF com a responsabilidade ali, Pai, de cumprir as leis desse país e ser também um servo de Deus naquele local, Pai.
Senhor da glória, oramos pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Seja as tuas mãos sobre nós, ajuda-nos na nossa caminhada de fé, Pai. Nós precisamos de ti para cumprirmos esta missão tão gloriosa de sermos o sal e a luz da terra. Que o mundo possa ver Cristo na vida de cada cristão, Pai. Que possa de fato ser cristão, não nominal, mas de verdade, porque foi e é transformado pelo teu poder. Oramos pelos poderes constituídos desta nação. Pai, guarda-nos, livra-nos do mal. Também te peço abençoar este pequeno servo nessa explanação sobre o assunto de obreiros auxiliares da tua igreja, Pai. Que sejam as tuas mãos sobre este pequeno servo, sobre o teu povo que vai estar recebendo essa palavra, tanto os que estão recebendo agora, como estarão recebendo pela manhã como mensagem matutina, Pai. Nós entregamos em tuas mãos. Abençoe tudo o que vai acontecer. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, sejam bem-vindos todos. Está aí o nosso Afrânio Tenório. Saudade de você, rapaz. Um abraço, Maria Prado, Deus abençoe vocês todos. E eu agora vou convidar vocês para nós abrirmos a nossa harpa, não é? Nós vamos abrir a nossa harpa agora no cântico de número... cântico de número... Deixa eu ver aqui. 154. Hoje nós vamos adorar o Senhor com este louvor. 154... da nossa harpa. Vamos adorar? Graças a Deus. 154 da harpa cristã. Abraço, pastor Hélio. Tamo juntos. Alcança em nome de Jesus, que belo é a te cantar, da alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus. Francisco Miranda, paz, Céia e toda a igreja de Itaguaí. Um abraço do pastor Gênesis. Jamais me falta seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus. Jesus seja louvado. Por o nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, e grata paz também me dá. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Para Jesus. No doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás. No nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Amém, amados. Louvado é o nome do Senhor. E nós já vamos estar entrando na nossa meditação. Hoje a nossa meditação ainda está na administração da igreja, queridos.
Mas hoje o nosso tema vai versar sobre igreja e os líderes extrabíblicos, ou seja, aqueles líderes, aqueles homens e mulheres que nos ajudam na administração. Vou fazer uma pequena introdução, sobre a missão pastoral e, falamos sobre a consagração, agora a missão pastoral e a necessidade dos seus auxiliares. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então vamos lá. Para auxiliar a gestão da igreja, selecionamos algumas dicas importantes para garantir o bom trabalho na administração eclesiástica. Porque ninguém vai fazer um trabalho sozinho, ele precisa de auxílio, precisa de obreiros, obreiras. E eu fico muito preocupado em igrejas onde as irmãs não têm oportunidades. Eu fui numa igreja uma vez que as irmãs não podiam falar na igreja. Ora, se Deus quer usar o vaso, uma serva, por que ela não pode falar? Não é? Eu acho que Gálatas 3:28 fecha a questão. Não tem macho nem fêmea, nós somos um em Cristo, não é? E eu reconheço o quanto as mulheres de Deus, usadas por Deus, têm sido uma bênção no ministério da Igreja de São Miguel Paulista, tanto sede como as congregações. Vamos lá. Um ponto importante para o pastor e para os seus obreiros: priorize a gestão do tempo. Quando a Bíblia diz remina o tempo, porque os dias são maus, remia, saber administrar, não é? O que fazer, quando fazer, como fazer, obviamente sempre com preparo espiritual. Um dos maiores desafios de um gestor, que é o pastor, é organizar e encarar seu tempo disponível para realizar todas as tarefas. Amém? Primeiramente, tenha em mente que o equilíbrio é fundamental. Ser produtivo e eficiente é importante, mas também é necessário ter um tempo pessoal, familiar. Às vezes nos dedicamos de corpo e alma à igreja e esquecemos que a igreja não é a segunda, vamos dizer assim, exigência para a vida do pastor. Primeiro é Deus, segundo a família, terceiro é a igreja. Porque vai refletir na igreja como você é em família. Você tem que ter tempo para a sua família. Eu continuo. Existem diversos métodos e dicas de organização de tempo. A maioria é pautada em organizar a ordem das tarefas por prioridade. É muito bom que o pastor tenha a sua agenda, colocando as suas obrigações, as que forem prioridades, enfim, organizar. Se você organizar, você faz o trabalho com muito mais alegria e também com qualidade. Se você faz a coisa mais importante primeiro, seu dia tem chance de render mais. A dica mais relevante para a gestão do seu tempo ser eficiente é analisar seus picos de produtividade, seu tempo disponível e o que te atrapalha. Dessa forma, fica mais claro organizar sua agenda. Por exemplo, aproveite seu período mais produtivo para fazer as tarefas mais densas e use os horários em que você está menos focado para fazer reuniões ou tarefas mais leves. Aí você, em oração, buscando a direção de Deus, é que vai saber, Tudo aí. Jacqueline Souza, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Além disso, tente afastar as distrações e descanse. O descanso, repor as energias, não é? Eu digo sempre, Deus nos deu 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para você, então, determinar o que vai usar, não é? No descanso, enfim, no que você pode, com administração, fazer. Rosemary da Silva, paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Muito bem, afinal, uma pessoa cansada não produz muito, não é mesmo? Veja bem, você está cansado, a cabeça cheia, muita coisa. Aí você, agora deixa eu meditar, vou pregar. Chega no púlpito, faz aquela oração de São Senhor, só dessa vez. Negligenciou tanto tempo, fez tanta coisa errada, na hora que ele mais precisava de Deus, Senhor, mais essa vez, só dessa vez. Ele vai pedir quando ele está na prova, né? Outro ponto importante, que é o que nós vamos estar tratando hoje, é delegue tarefas ao ministério leigo, que é o chamado extrabíblico. Um erro comum
entre líderes é tentar abraçar o mundo, ou seja, ficar sobrecarregado, tentando realizar todas as tarefas. Isso não é saudável nem produtivo. Por isso, quando a agenda fica lotada, aprenda a delegar tarefas para outras pessoas. Para isso, algumas dicas são: conheça a sua equipe para considerar o perfil das pessoas para a execução de cada trabalho. Seja claro sobre a tarefa e quem fará e qual o prazo. Dê treinamento para a equipe, acompanhe os processos e esclareça dúvidas. É aquelas reuniões, né? Daphne, querida, bem-vinda, paz do Senhor. Dá um abraço aí no papai pelo aniversário, né? Hoje foi o dia de aniversário, Reinaldo Coppo também fez aniversário, e eu estava vendo a lista, é muito grande, né? Vamos lá. 3. Comprometimento com os valores da igreja é fundamental para a equipe. Quais são os recursos que temos? Temos que saber administrar muito bem. Agora mesmo o Ministério de São Miguel Paulista, eu aproveito aqui, abrindo aqui um parênteses, para dizer às nossas igrejas com respeito a missões. Nós temos uma folha de pagamento para missionários e também para os que fazem missões locais, não é? Um pouco grande. E agora as nossas despesas estão maiores do que as nossas receitas, das nossas entradas. Daí eu já estou pedindo, meus irmãos, vamos dar as mãos. Veja lá, eu não posso diminuir salário de ninguém. José Maria, um abraço, querido, bem-vindo, paz do Senhor. Então eu vou pedir que os irmãos, vamos dizer assim, incentive na campanha, vamos fazer missões. Temos 3 maneiras de fazer missões: indo, orando e contribuindo. Quando você contribui, você está indo, porque sem a tua contribuição não tem como enviar. E se alguém não for enviado, é o que diz a palavra: como pregarão se não forem enviados? Para ser enviado, precisa de ser mantido dignamente. Então, estou abrindo um parênteses, já fecho. Vou continuar. Cada colaborador, seja voluntário ou não, que faça parte da administração eclesiástica, precisa ser de confiança e se comprometer com os valores da instituição, quer dizer, da igreja, aplicar bem. Nós temos reuniões ministeriais onde nós avaliamos e vemos. Estamos aí em vias de ter cortar. Já imaginou chegar para o missionário e dizer: olha, volte para a sua vida normal, porque não temos como te manter. É horrível isso. Mas para ter fôlego financeiro, é preciso que o coração do ministério, que somos só aqui em São Paulo, nós somos 10 igrejas. Então, se todos se dedicarem e contribuir, já temos igrejas que têm contribuições vultosas, que têm nos ajudado, mas outras estão assim um pouco devagar. Então a palavra do pastor aí, aqui ó, vamos acordar, amém? A dica não é válida apenas para a pessoa do setor financeiro, mas também para os que pertencem a outras áreas. Gestão de pessoa, caridade, educação, comunicação e etc, né? A equipe precisa estar ligada ao objetivo maior da igreja e não com interesses próprios. Isso é interessante, né? Para isso, o comprometimento com os valores da igreja pode ser critério de seleção, além de ser incentivado constantemente das pessoas. É o que eu estou fazendo de público aqui agora, incentivando. Vamos dar as mãos, vamos ajudar. Não é? Missão se faz com quem vai, com quem ora e com quem contribui. Está aí Nilma Frauches, a paz do Senhor. Irmã Nilma Frauches. Quero aqui anunciar para vocês que no próximo sábado não perca a nossa mesa redonda. Nós vamos continuar falando sobre missões. E quem é que pode falar sobre missões do que a família Frauches? Lá está a nossa irmã Vilma, Elisângela e Rosângela. Todas estarão lá para falar que tem vivido nesses quase 60 anos. Não todas, que nem todas têm essa idade. Vamos falar entre mim e a Vilma. Nós já temos essa idade, né? Um pouquinho mais eu, né? Vamos lá. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Mas tem vivido. Se perguntar, Nilma, como foi, Nilma, a vida de vocês? Ah, ela com certeza comentaria, gloriosa. Porque quem trabalha para o Senhor, eu sei disso, não é? Temos um provedor que nunca nos deixa faltar nada, ainda que com provas, não é, Nilma, você que o diga, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Bem-vinda, querida, paz do Senhor.
Entenda que a função de pastor não está ligada necessariamente na parte administrativa. Em geral, o pastor está com a cabeça assim, tem conta para pagar, tem isso para fazer, aquilo para fazer. Eu nessa reunião, inclusive, fui muito alertado, né, para os administradores comigo, que essa parte tem que ficar com os administradores, né? Por quê? Porque eu vou ler, por que que essa parte financeira e dos cuidados das mesas tem que ficar com os nossos cooperadores? Quando nós abrimos lá em Atos 6, 1-4, lemos assim, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amados, é isso. Qual é a missão do pastor? O pastor tem que chegar diante do púlpito, abrir a palavra e ser a boca de Deus para falar para a igreja. Isso ele tem que fazer depois de reflexão, depois de meditação, depois de oração, depois de pesquisa. Ele chega, ele tem o alimento para o povo. Amém, querido? É comum que a administração eclesiástica, inclusive as de igrejas de pequeno porte, sejam feitas pelos próprios pastores. Isso pode ser um erro, né? Não é o ideal, né? Mas às vezes necessário, e esse pastor sabe que muitas das vezes já teve que ser um pouco polivalente, né, no trabalho da igreja, mas não é o ideal. Para quando a igreja já está estruturada, tem que organizar todos esses setores para que então ela avance, progrida e seja muito abençoado. Amém? Um pastor tem sua vocação para liderar, educar, ajudar pessoas, não necessariamente resolver questões burocráticas de uma instituição da igreja. Por isso, tenha em mente que o pastor não obrigatoriamente precisa resolver todas as questões administrativas da igreja. Se ele deseja seguir esse caminho de gestor, precisa se dispor a aprender todos os trâmites. Caso contrário, está tudo bem se ele supervisionar a administração eclesiástica e contar com uma equipe que possa atender todas essas necessidades. Amém? Agora vamos entrar no ponto que nós queremos focar, né? Anita de Oliveira, a paz do Senhor, bem-vinda. Vamos lá. Obreiros auxiliares, né? Quem está aí, Andres Gomes, é isso mesmo? Andréia Gomes. A visão de velho que não enxerga bem. Andréia Gomes está assistindo. Bem-vinda, querida, paz do Senhor. Vamos lá, o que é ser um obreiro da igreja evangélica? Vamos lá. Agora vamos, né, orientar aqueles que são chamados ministério leigo, que vai formar para que a igreja funcione. O obreiro evangélico é aquele que realiza um trabalho voluntário, levando uma palavra amiga para os necessitados. O que a Bíblia diz sobre os obreiros? Obreiro irrepreensível é aquele que não possui falhas em sua conduta, em sua maneira de viver e em suas palavras. Apenas com o propósito de diferenciação, partimos da definição de que leigo é o servo eleito por Deus e não institucionalmente consagrado ao ministério pastoral. Existem muitos obreiros, tem obreiros e obreiras também, que sobem no púlpito e o Espírito soma ele de maneira gloriosa, não é? Ainda não tem uma consagração, vamos dizer, específica. O que ele vai ser? Nosso ministério, outros ministérios costumam pegar o obreiro e consagrar a cooperador. O que é o cooperador? Eu digo para você, o cooperador faz tudo. E aí, devagarzinho no seu trabalho, aí o pastor vai descobrindo a vocação dele, né? Vai ver a vocação, né? E aí o pastor vai acompanhar a chamada. Depois da chamada, né? Primeiro que é aspiração, vocação, chamada, preparo, consagração. Nós estudamos no outro
na outra quinta-feira, né? Muito bem, mas de qualquer maneira você vai se revelando pelo que faz. Amém? Sabedores de ampla gama de possibilidades e assuntos correlatos que a questão do leigo suscita, o escopo deste trabalho se limitará a pesquisar o ministério leigo através de uma abordagem histórica, identificando aspectos importantes da área da igreja, né? O estabelecimento de alguns critérios auxilia a igreja na escolha dos seus obreiros. Já a Insigne sábio advertia: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Está lá em Provérbios 11:14. Conselheiros, nos reunimos, vamos avaliar o trabalho de cada um. Roque Coutinho, pastor Roque Coutinho, um abraço, querido. Dar nosso cumprimento à família e toda a igreja de Rafael Jambeiro. Amém? Vamos lá. Obreiro deve ser um crente ativo. Querido, Deus não salva ninguém para ficar dando lustre no banco. Senta no banco e vai embora para casa, dá uns glórias. Não, você foi salvo para ser ativo. Primeiro é que se você recebeu a palavra, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então você já começa a falar, amém? B, o obreiro deve ser um crente espiritual. O que é um crente espiritual? É aquele crente que está buscando se aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Buscar-me-eis, que diz Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, querido, tem que ser assim. Você está buscando, desejando servir, levando as coisas de Deus a sério, deixando o mundo com as suas capciosidades, porque Satanás ele está sempre armando armadilhas para fazer com que o crente caia nelas. Por isso é que Pedro vai nos alertar, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, né? Sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre com sugestões. Você liga a televisão, você liga o celular, há uma oferta de todos os jeitos, e a maioria delas é para te tirar da presença de Deus. Então o que você precisa fazer? Ser um crente espiritual. O obreiro deve ser um bom mordomo de sua vida e de seus talentos. O obreiro deve ser leal à igreja, ao pastor, aos companheiros e o ministério, a denominação aonde serve. Quanto à duração do cargo, vamos lá. Primeiro, a permanência de um obreiro num cargo deve depender de se ele está ou não sendo útil à igreja. Eu vou botar você para fazer um serviço. Obviamente você tem que fazer primeiro de coração. Eu estou servindo ao Senhor. Mas olha, a igreja me deu um trabalho de zelador. Não seja zelador da igreja achando que você está num cargo inferior. Não, se sinta honrado. Eu estou aqui cuidando da casa de Deus, onde a noiva do Cordeiro vai sentar, onde vidas vão sentar aqui e aceitar Jesus. Olha que posição gloriosa você tem. Que às vezes as pessoas sentam na igreja quando ela não tem um zelador, que não tem uma pessoa que cuide com carinho, com amor, porque cuidar das coisas de Deus tem que ser com amor. Tudo que você receber para fazer na casa de Deus é honroso, é glorioso, faça para a glória de Deus. É o que diz a palavra de Deus, está lá no capítulo de 1 Coríntios 10, não é? Está lá, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso aí. Se eu vou fazer alguma coisa na casa de Deus, eu já tive vezes que eu estava limpando o banheiro, falei, não, o senhor pastor? É, pastor. Cheguei, o banheiro estava sujo, peguei o rodo, comecei a tirar água. Aí meu filho, mas pastor, o senhor falou, não, meu irmão, eu encontrei aqui, eu vou procurar quem faça. Olha eu aqui. A pessoa ficou assim, assustada. Falei, e por que eu sou pastor? Não posso. Mas isso aí tem zelador. Tem, mas não tinha na hora. O culto estava acontecendo e houve lá um vazamento e tal. Depois que eu fiz a limpeza e tal, que eu pedi o que eu precisava. E o que tem de mais nisso? Tudo da casa de Deus é honroso, é a casa de Deus, é para a glória de Deus, isso agrada o coração de Deus. Então não existe cargo menos importante na casa de Deus. E o porteiro é o recepcionista, faça com carinho, receba bem as pessoas. Mas essa pessoa não é crente, olha como é que ela está, toda esquisita.
Não olhe para o exterior dela, olha para o interior. Uma alma que precisa de Deus, que não sabe, aquele dia ela vai entrar, vai aceitar Jesus e vai ser transformada pelo poder de Deus, porque Deus pode mudar tudo o ruim que há das pessoas, porque Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que transforma. Então, o que eu digo? Você é obreiro na casa do Senhor, não importa qual é o cargo, tudo você faça para a glória de Deus. Amém? Jamais deve-se deixar uma pessoa que não tem mais procurado ser útil continuar com o título, como se fosse um rótulo em um recipiente vazio. Estou vendo? Você teve uma missão, faça com amor e deixa que Deus te coloque onde Ele quer, viu? Porque Deus olhava para Davi. Quem era Davi? Era um pastorzinho, uma meia dúzia de ovelha lá. O irmão dele, quando criticou, disse assim: vai lá cuidar do teu rebanho com aquelas poucas ovelhas que estão lá, vai lá cuidar dele. Ai, irmãos queridos, não importa o tamanho da igreja, não importa o povo, importa que você está servindo Jesus. Ali estava um menino que ninguém dava nada por ele, mas aí eu vou lembrar do que Jesus disse que o Senhor disse para Samuel, não é? Vocês olham a aparência, eu olho o coração. Então, queridos, quem chegar precisando de ouvir algo de Deus, Cláudia, sobrinha, paz do Senhor, querida, estamos orando por você, pelo Manuel, pela Carolina, entregando vocês nas mãos do Senhor, e eu creio na resposta de Deus para aquilo que você está buscando, viu? Fica na paz, bem-vinda. Então, queridos, vamos tratar todos com amor, ame, faça como Jesus, né? Quando Jesus morreu por nós, quem era o Gênesis, quem era você? Olha, será que poderia ser que pelo bom alguém ousasse morrer? Mas ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós jamais podemos discriminar quem quer que seja. Chegou aqui, vai ser bem-vindo. Vamos abraçar, vamos ajudar. Algumas pessoas, quando são substituídas por outras, muitas vezes se ofendem. Mas, irmão, o reino de Deus não pode sofrer solução de continuidade. Ah, mas esse daqui tem que ser bem tratado. Eu vou tratar você muito bem, mas eu preciso de alguém que faça o serviço da casa de Deus. Isso não deve acontecer, uma vez que o cargo está acima das pessoas e torna-se ele numa oportunidade e privilégio para qualquer membro da igreja que denote capacidade para a função. Eu sempre digo aos irmãos, quando recebem um cargo, faça com amor. Rosália Oliveira, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Faça com amor. O que eu tenho para fazer na igreja? Eu faço com o maior carinho, com a maior alegria. Sabe por quê? Eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Estou servindo alguém, mas é para Deus que eu estou fazendo. Alguns têm permanecido num cargo durante anos a fio porque têm sabido corresponder à confiança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então seja assim. Que cargo eu recebi, não importa. Eu estou fazendo é para o meu Deus. E eu, para fazer para o meu Deus, eu tenho que fazer para o meu próximo, para o meu pastor, para a igreja onde eu sirvo o Senhor. Considere alguns, no entanto, que a permanência de um obreiro em determinado cargo por muitos anos vem resultar em menos receptividade às ideias novas. Então, às vezes é bom que a gente também substitua, né? Vamos lá. Não havendo renovação de liderança, poderá o programa da igreja se tornar, vamos dizer assim, um pouco repetitivo e tal, mas vamos lá. Ainda a permanência de muitos líderes no mesmo cargo por muitos anos impede o surgimento de outros valores, né? Eu quero dizer para vocês que esse pastor está há 34 anos aqui no Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, né? E sempre deixo a igreja livre para escolher um novo líder. Amém, queridos? Mas até hoje estou aqui com as minhas limitações. Mas uma coisa eu digo para vocês, faço com amor, porque eu faço para o nosso Deus. Amém? Agora vamos lá, a organização da igreja. Quando organizamos uma igreja, primeiro temos que eleger uma diretoria. Oh, meu Deus, vamos lá. Uma diretoria que é chamada de executiva ou jurídica, né? Que é composta de quê? Pastor, presidente, vice-presidente, né? Nós temos 2 secretários, primeiro e segundo, 2 tesoureiros, primeiro e segundo, e também precisa de um conselho fiscal,
não é? Para que completem as exigências para a pessoa jurídica, né? Então vamos conhecer particularidade. Por exemplo, muito do progresso da igreja depende do trabalho zeloso de um secretário ou secretária. Um ótimo secretário ou secretária é um grande auxílio da igreja e para o pastor. Suas qualificações, o que é? Como podemos selecionar um secretário? Deve ter boa redação, deve escrever legivelmente, deve ser uma pessoa de maturidade e ter boa educação. E deve ser o que? Zeloso, né? Vamos lá, suas responsabilidades. Isso está se tratando dos secretários. Redigir as atas das sessões da igreja, sessões regulares, extraordinárias, reuniões solenes, passá-las para um livro competente. Expedir toda a correspondência da igreja, cartas de transferência, convites e etc. Trazer sempre em dia o movimento estatístico da igreja. Então esse é o trabalho de secretário. Nós estamos organizando agora, né, os obreiros auxiliares, aqueles que não têm uma consagração, um título, mas são exatamente aqueles que ajudam a igreja a caminhar organizada, amém? Vamos lá, outro tópico, tesoureiros, também primeiro e segundo. O cargo de tesoureiro da igreja é de grande responsabilidade e importância. Por isso, muitas igrejas lutam com dificuldade para encontrar um membro que queira desempenhar tal função. Não é fácil. Tesoureiro não é fácil, né? Em muitas igrejas, este cargo está entregue a um diácono, que não é errado, porque o diácono já tem a responsabilidade do serviço social da igreja, né? Vamos lá. Hoje, o cargo de tesoureiro está ficando cada vez mais espinhoso pelas exigências legais que dia após dia crescem e se tornam mais complexas. Hoje, bancos, vocês sabem, né, para igrejas de porte médio, né, já não vou dizer grande, porque grande, obviamente, ela tem estrutura, até escritório contábil, né? Mas porte médio, ela tem que ter contas, movimentar valores. E hoje os bancos mudaram o sistema, né? Hoje quase que você tem que automatizar, né? Eu, por exemplo, estou mudando, né? Eu usava cheques. Agora eu vou parar porque vou ter que automatizar todo o serviço de pagamentos, né? Enfim, é o progresso, né, do mundo e que a igreja não pode ficar quem? Ela tem que acompanhar. Porque hoje você chega no que deu caixa, não tem mais caixa. Hoje eu tive que fazer uma transferência da poupança para a tesouraria da igreja, para uma necessidade de uma das nossas igrejas, e tive que combinar com o gerente. Fui lá, tem lá um cantinho lá, onde eu fui lá e fiz a transferência, mas não tem aquela caixa pública, está tudo automatizado. Você chega, né, é aquela lá você vai lá, você mesmo faz o depósito, você mesmo tal. Mas o meu caso, se trata de uma pessoa jurídica, então eu tenho um atendimento especial, fui lá. Mas está tudo modificado. Então o trabalho de tesouraria, eu digo igreja porte médio, ela precisa de pessoas também habilitadas, vamos dizer assim, em termos de internet. Qualidade que deve ser requerida do tesoureiro, deve ser uma pessoa educada, deve ser uma pessoa desembaraçada, deve ser uma pessoa que tenha pelo menos noções de contabilidade, ele precisa ter essas noções. Deve ser uma pessoa fiel, deve ser assíduo às reuniões da igreja, deve ser dizimista. Aí você fala assim, meu Deus, que isso é? Porque ele vai cuidar de valores. Como é que fica, né? Vamos imaginar. Eu vou ajudar uma pessoa com os dízimos, mas ela não contribui, né? Então, mas espera aí, uma vez uma pessoa disse assim, sabe por que eu não contribuo? Porque não sobra dinheiro para eu contribuir. Aí eu falei, misericórdia, mas Deus não está pedindo esmola a ninguém, não. Ele não quer sobra de nada, não. A Bíblia é muito clara, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, né? Eu acho que de todos os mandamentos e promessas de Deus na Bíblia, o dizimar é o que prova se você crê em Deus de fato. Porque em tudo que a Bíblia fala de progresso, né? Vamos dizer, da trilha vamos dizer que você quer ser uma pessoa próspera, né? Então como é? É dizimar, está lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, todos. Depois fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, tem pessoa, pastor, dízimo é da lei. Eu não vou entrar em discussão com ninguém. Eu vou falar o que eu tenho vivido nesses meus 60 anos de crente
não é? Que eu tenho vivido. Minha esposa hoje está na glória, mas muitas vezes nós estávamos com um dízimo para entregar e uma conta para pagar. E nós dois orávamos a Deus, pegávamos, entregávamos o dízimo. E no dia da conta, Deus provinha o valor e a gente pagava. Nunca, mas nunca mesmo, ficamos devendo nada para ninguém. Porque quem serve a um Deus provedor, é Ele que providencia. E já houve épocas de eu ter pessoas na minha casa e não ter o que lhes dar para comer no dia seguinte. E eu fui para o joelho e disse: Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra, tu és o Deus da minha vida. E eu quero te dizer, amanhã essas crianças vão precisar se alimentar, eu não tenho, mas tu tens. Eu falei assim para o meu Deus, porque é a Ele que eu sirvo, pois aconteceu que alguém estava trabalhando lá no serviço noturno e Deus foi para um servo e disse assim: vai no banco, tira esse valor, leva para o pastor Gênesis que ele está precisando. E chegou às 6 horas da manhã, aquele irmão estava lá na minha porta batendo, dizendo: olha, Deus mandou eu ir ao banco e lhe trazer esse valor, está aqui. E eu disse para ele: não recebo das suas mãos, que Deus te abençoe, porque você foi instrumento, mas eu recebo das mãos de Deus. É o Deus da Bíblia, irmãos. Este livro aqui não é um livro de história, ele conta a história, mas é a palavra de Deus, viva e eficaz. Então eu prego, eu vivo este livro, porque ele tem sido as respostas de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então se você, eu digo assim, como é que você pode ser um pastor de uma igreja se você não tem fé para contribuir? Porque se você não tem fé para contribuir, você não vai pegar fé para ninguém. Que está um dos modos do homem provar o Deus que ele serve, porque o meu próprio Deus diz: fazer prova de mim. Então você tem que ser isso. Ah, mas se eu vou pagar, eu vou dar o dízimo, e eu tinha que comprar 1 quilo de filé, 1 quilo de alcatra. Ah, não dá. Meu irmão, enquanto você for medíocre, isso é mediocridade, né? Enquanto você for assim tão limitado, você também não vai, vamos dizer assim, entrar no campo da fé, no campo da glória de Deus, não vai ver Deus, porque a gente só vê Deus dentro da fornalha. Aí você me diria: o senhor está bom da cabeça? Ótimo. Se eu te perguntar, quando é que Deus entrou numa fornalha com Ananias, Misael e Azarias, que o povo gosta de falar o nome que foi dado pagão, eu não gosto, eu gosto dos nomes deles. Ananias, Misael e Azarias, e lá tinha um quarto homem. Quem era o quarto homem? É nas grandes lutas, nas grandes provas, que você vai ver o teu Deus com você, viu? Isso está te falando um homem que fez agora, no dia 31 de outubro, 50 anos de pastorado. Tenho pregado isso, tenho vivido isso e tenho visto a glória de Deus na minha vida. Amém, queridos? Vamos lá, deixa eu continuar, que eu quero terminar pelo menos essa parte. Funções do tesoureiro: recebeu dinheiro vindo de várias fontes, distribuindo entre os diversos fins de acordo com o estipulado pela igreja. Liderar a elaboração do plano financeiro da igreja. Ter sempre em mãos o material para fornecer aos novos membros da igreja. Cartões, envelopes, contribuições, a fim de incentivá-los na contribuição. Liderar campanha de mordomia lançadas pela igreja. Manter os livros da tesouraria sempre em ordem. Depositar nos bancos o dinheiro, os dízimos e oferta. Aqui está dizendo: assinar cheque com o pastor. Misericórdia! Essa parte nós já vamos pular, não é? Porque já não estamos mais tendo isso daí. Ainda tenho, ainda vou fazer um pouco, mas já vamos tirar, porque o ministério está automatizando seus movimentos. Assinar cheque, etc., né? Como disse também, pelo menos eu vou formar diretoria, depois eu paro. Ô Jesus, olha a hora, né? Vamos lá. Conselho Fiscal. Em geral, são 3 participantes. Vai ter um relator e 2 que vão estar cooperando. Outros líderes extrabíblicos que podem implementar o programa de uma igreja local. Diretor de educação religiosa, diretor de música, diretor de evangelismo e missões, diretores das escolas sugeridas pelo programa de educação religiosa, diretores de departamentais, professores da escola bíblica dominical. Suas qualificações e deveres podem ser encontrados em manuais especificamente preparados para cada uma dessas organizações. Esses podem ser encontrados também nas livrarias, né? Então, eu falei do Conselho Fiscal, e qual é a função do Conselho Fiscal?
é estar junto com os tesoureiros, não é? Ele faz uma espécie de quem confere, não é? Vamos dizer que nós temos no nosso país, não é, a parte do executivo e do legislativo. O legislativo é que vai ver o trabalho do executivo e está até certo ponto policiando. O que faz o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal, ele tem que estar vendo, acompanhando os tesoureiros, ver, é como se fosse, vamos dizer, o plenário analisando as contas pessoalmente, porque depois eles também vão prestar relatório, né, em nome da igreja, e assim tem esse apoio. E isso são leis de pessoa jurídica, não é uma criação que pode alguém colocar ou não colocar. É obrigatório no caso de você querer organizar a sua igreja, tá? Então vamos fazer essa conclusão agora, e eu vou deixar essa parte de igreja e sua programação para outra quinta-feira. O número de líderes em suas funções pode variar de igreja para igreja. As necessidades e possibilidades, a realidade da igreja local é que devem determinar o número e a qualidade de obreiros necessários à execução do trabalho e ao desenvolvimento da igreja. Amém, queridos? Eu já vou parar, está muito maravilhoso, é bom estar aqui com vocês, mas nós já estamos faltando 10 minutos. Eu agora quero caminhar já para o nosso encerramento. Mas na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre igreja e sua programação. Então aqui nós já deixamos para você uma parte de administração, sobretudo da diretoria, que é chamada jurídica ou executiva, né? Aqueles que de fato, essa ata que elege esses líderes é que vai para o registro oficial, para que a igreja, como pessoa jurídica, possa ter o seu CNPJ, né, que é o cadastro de pessoa jurídica, e possa abrir contas, possa colocar também, vamos dizer assim, os seus bens em seu nome, porque às vezes já aconteceu, deu na minha caminhada missionária, cheguei no local e encontrei uma igreja, ela tinha até terreno, um terreno bom lá, mas estava no nome dos membros da igreja. E eu falei, por que não está em nome da igreja? Então o obreiro local disse, pastor, nós não temos o CNPJ. Eu falei, mas precisa ter, não é? Porque uma igreja existe de fato, né? Curioso é que eu estava com esse obreiro na praça, né? E lá estava uma academiazinha de uma porta que tinha mais ou menos uma largura de 5 por 6 de comprimento, aquele cubículozinho pequeno, era uma academia de luta livre. Estava lá, academia de luta livre, CNPJ, tal. Eu falei, você está vendo lá? Uma academia, uma simplesinha, mas ela se trata de uma empresa que existe como uma pessoa jurídica. Já nós, como igreja, sem o CNPJ, nós podemos até ser respeitados, mas não podemos botar nada de nosso nome, não podemos abrir uma conta no banco, porque eles logo vão pedir a identificação do CNPJ. Mas graças a Deus regularizamos e posso dizer para vocês que é uma igreja ativa hoje, louvado seja o nome do Senhor, e assim tem que ser, porque temos que estar enquadrados também nas leis do nosso país, a igreja. Amém, queridos? Então está aí, se alguém tiver alguma pergunta e desejar fazer ao pastor Gênio, pode escrever que eu posso não responder agora, mas vou anotar e depois dou um jeito de você tomar conhecimento da resposta, amém? Então nós já estamos caminhando agora para o encerramento e eu já quero agradecer a presença de vocês todos que estão comigo, amém, queridos? Estou agora agradecendo a todos que estão comigo aí, um abraço do pastor Gênesis, para você que está comigo agora, para você que vai estar comigo amanhã, com mensagem matutina, e te convido para 15 para meia-noite, até a 00:30, nós temos uma audiência com Deus e você. Amém, queridos? Não esqueça, o pastor Elci Santana nos aguarda, amém? Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de falar para o teu povo. Abençoe grandemente todos que estão comigo agora nessa live, que vão estar comigo amanhã pela manhã, Pai. Abençoe os trabalhos como do pastor Elci, do pastor Wesley. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. A Igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus, ela vive com Cristo a reinar.